Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 5 de setembro de 2025, 22ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Teresa de Calcutá, fundadora, missionária e mãe dos pobres, século XX. Agnes era o nome de Madre Teresa, ela que nasceu em uma família albanesa e no ano de 1910, precisamente 26 de agosto. Em 10 de setembro de 1946, ocorreu que Madre Teresa definia como a sua chamada na chamada, ou seja, ela já tinha vocação de vida religiosa e dentro dessa vocação o Senhor Jesus chama ela. Naquele dia, Jesus revela-lhe a sua tristeza pela indiferença e o desprezo dos pobres e pede à religiosa para ser o reflexo da sua misericórdia. Venha, disse Jesus para ela, seja minha luz. Não posso caminhar sozinho. A sua figura torna-se cada vez mais popular no mundo todo, mas quando lhe perguntar qual é o segredo do seu sucesso, ela responde com simplicidade impressionante: eu rezo. Mãe dos pobres, quanta dor ao ver a dificuldade de nossos irmãozinhos que sofrem com a miséria. Dai a nós a mesma disponibilidade por Cristo Jesus e a abertura de coração para viver essa realidade. Queremos ser instrumentos do cuidado e o amor para com todos os nossos irmãos. Amém. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Agora chegou a hora de prepararmos o nosso coração, pois vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 99. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a ele cantando jubilosos. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graças, seu nome bendizei. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles?
Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque, senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa questão do jejum e que Jesus responde aqui aos discípulos de João Batista que alertam Jesus, né? Olha, todos os fariseus, os discípulos de Jesus e nós também, nós jejuamos com frequência e fazemos oração, mas teus discípulos comem e bebem, né? Os que estão com Jesus não praticam ali o jejum ordinário dentro da lei, né? Mas a resposta do Senhor Jesus, ele é interessante. Podem os convidados de um casamento fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Porque uma festa judaica de casamento, ela, naquela época, durava uma semana, né? Foi assim na bodas de Caná, né? Então, uma semana de festa. Então, não é tempo de jejum. A lei judaica também, ela permitia que a exceção do jejum para a festa de casamento, porque o casamento é sempre um símbolo da união de Deus com a sua igreja. Então, enquanto Jesus está com os seus apóstolos, não é que eles não jejuavam, mas não faziam aquela prática do jejum com frequência. Até mesmo algumas leis, tipo guardar o sábado, né? Eles não é que não guardavam, mas não da forma literária que estava ali nos mandamentos e que por tradição acabou se corrompendo, né, a interpretação de guardar o dia do Senhor. Então, Jesus e seus discípulos e apóstolos foram muito criticados, principalmente pelos fariseus. Então, a- o que o Senhor está nos mostrando? A importância do casamento. O casamento entre homem e mulher, o sacramento do matrimônio. Veja, ele é tão especial que Jesus acaba citando. Pode os convidados de um casamento fazer jejum enquanto o noivo estão com eles? Né? No caso, nesse caso, o noivo é o próprio Jesus conosco. Haverá também um momento em que o Senhor há de voltar em honra e glória. E quando ele voltar em honra e glória, não haverá mais o porquê fazermos jejum. Não vai haver mais essa necessidade de cumprir determinados preceitos e lei, porque tudo nos será revelado. Então, devemos preparar o nosso coração para viver esse momento. Mas se nós não tivermos a graça de ver a volta eminente, a gloriosa do Senhor Jesus, né, devemos preparar os nossos filhos para acolher e receber Jesus que vem. Apesar de que todos nós ressuscitaremos naquele dia, né? Será um dia festivo, glorioso, onde nós efetivamente vamos viver diante de Deus. E depois, na resposta de Jesus, ele coloca ainda uma parábola, né? Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar, lógico. O tecido novo, ele é mais consistente, vai rasgar o velho. Então, não tem remendo quando nós pensamos na prática da lei do Senhor, acolher Jesus Cristo na nossa conversão. Então, é necessário ter atitudes novas. A roupa velha do pecado nós deixamos para trás para assumir a roupagem nova que recebemos no nosso batismo. Quando fomos batizados,
praticamente a maioria, que era criança e não tinha muita consciência. Quando fomos ainda crismados, nós também éramos pré-adolescentes, então nós não tínhamos muita consciência, mas na medida em que a consciência vai aumentando, o nosso conhecimento da realidade, nós temos que tirar a roupa velha da carne, porque a roupa velha, os vícios da carne, nos levam ao pecado, vai nos levar à porta larga que nos leva para o inferno. É necessário ser conduzido para a porta estreita, com roupa nova, ou seja, atitudes novas de homem e mulheres convertidos. Então não tem remendo, não tem remendo. Eu só sou o santinho quando eu estou na igreja. Lá no meu movimento, na pastoral, no meu serviço, ali eu sou santinho. Aí chega em casa, é outra pessoa, trata todo mundo mal. Não é essa a concepção das coisas. Olha como fala o salmo aqui, ó. É, com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor, o nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Entrai por suas portas dando graças, em seus átrios com os hinos de louvor, dá-lhes graças, seu nome e bendizei. Então, este salmo está falando que nós devemos ser a mesma pessoa que trabalha e vive na comunidade, na igreja, e melhor ainda, pessoas quando nós estamos fora da igreja, quando nós estamos na nossa vida secular. Mas depois Jesus ainda continua a parábola dizendo, e também ninguém coloca vinho novo em odres velhos, né? Porque senão o vinho vai se expandir, o odre não vai segurar, vai rasgar. O vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. Então, esta postura nova, os odres são nosso corpo, né? Nossa vida material, substancial. Então, o vinho novo é a proposta do Santo Evangelho para neutralizar e acabar com as atitudes velhas. Aí sim, este vinho novo, aí ele vai decantar, ele vai envelhecer. Aí Jesus completa. Depois que você saboreia um vinho envelhecido, né? São atitudes renovadas, você já não deseja vinho novo, que são novas filosofias, porque você já está fermentado, você já está decantado na atitude renovada no Senhor Jesus. Então, mesmo que venha uma proposta nova, né? Não, você agora está sedimentado, estou acolhido no Espírito Santo para viver esta condição no Espírito. Nenhuma filosofia nova vai me tirar do caminho. É isso que fala a, o Santo Evangelho de hoje. Na primeira leitura, nós temos essa consciência na carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa de Jesus foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então, todos os anjos, todo o mundo espiritual, né, por Jesus foi criado. Mas também todo o mundo visível, desde a cadeira, da poltrona, do aço, dos elementos que compõem o universo, a uma ameba ou um micro-organismo que você não consegue ver só com um grande microscópio. Então, tudo foi criado em Jesus Cristo, para Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Aí ele completa: ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Quer dizer, aquele que ressuscitou e que nos fará também ressuscitar. Ele fala também porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por nele reconciliar consigo todos os seres. Então devemos viver essa roupa nova, né? Devemos ser odres para receber o vinho novo do Evangelho e deixar esse vinho decantar em nós, envelhecer em nós, para um dia ser sabor nesse mundo, com
foi Santa Teresa de Calcutá, né, fundadora, missionária e mãe dos pobres. Um, ela acolheu a proposta de Jesus, envelheceu na proposta de Jesus, morreu na proposta de Jesus de ser santo. Que Deus então nos dê essa sabedoria de sabermos viver cada ano de nossa vida, cada experiência de nossa vida, sempre construindo valores para o Santo Evangelho. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações acolham ser esse odre que acolhe o vinho novo, a proposta do Santo Evangelho. Mas a nossa oração não termina aí. Que mais você permita que o Espírito decante em você, para que ele, na medida em que você vai se envelhecendo, também vai dando mais sabor à presença do Espírito Santo em sua vida. Amém. Dá aquele joinha lá no nosso canal do YouTube, inscreva-se se você não é inscrito e nos ajude a anunciar o Santo Evangelho. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.